ao terceiro episódio do Entre Mães no Espectro. Eu sou a Lilian. E eu sou a Roberta. Nós somos amigas e também mães atípicas. Esse podcast é um espaço para a gente compartilhar nossas experiências e aprendizados com nossos filhos. Eu, Lilian, mãe do Valentim, de 5 anos. E eu, Roberta, mãe do João Paulo, de 4 anos. Se você chegou aqui com o coração apertado, respira. Você não está sozinha. Aqui a gente fala da real, sem perder a leveza. E o tema de hoje é... Empatia não é dó. O motivo desse episódio, na verdade, esse tema, eu e a Roberta, a gente veio antes mesmo da criação do podcast. A gente estava conversando, eu e ela, a gente conversa muito sempre, não é só aqui. Então, assim, são conversas, trocas muito boas. E veio a gente estava contando de alguns episódios, e aí eu falei, porque a empatia não é dó. Aí a Roberta falou assim, se um dia a gente tiver um podcast, esse vai ser o tema de um episódio. E sim, faz muito sentido, então foi por isso que a gente resolveu trazer. É verdade, porque na verdade, os nossos encontros sempre eram conversas sobre os nossos filhos. A temática de filhos era, né, a gente sempre era isso. E aí, a gente conversando, falamos, por que não fazer um podcast? E sempre isso, sempre me incomodou, e ela também, né, Lilian? Essa questão da falta do olhar empático, né, e muito olhar de dó. Inclusive, a gente até fez um gancho, já um teaser, né, para esse episódio, com algumas frases que a gente ouviu e não gostou. Não vai vir aqui, vocês vão pegar algumas explicações no meio do caminho, mas mais para frente a gente vai explicar como a gente talvez responderia de uma forma não tão educada, será? Sim, porque a gente entende assim que muitas vezes as pessoas falam porque falta um pouco de conhecimento também, ou na tentativa de ser empático, né? Sim. Mas a pessoa, às vezes, ela toca num ponto que traz uma dor pra gente. Dói. E se a gente voltar no fundo lá na empatia, na palavra, a própria definição de empatia, o que é? É se colocar no lugar do outro, né? Tentar se colocar no lugar do outro de alguma maneira. Sim, e eu tô vivenciando isso agora, a Roberta também, mas a Roberta, como já vem da área, como ela trabalhou com algumas crianças, ela teve pacientes autistas, sim, então eu acho que ela já vem com algumas coisas, porque a gente já falou até nos outros episódios dos preconceitos, e ela já vivenciou isso, ela já viu muita coisa. Então, Roberta, eu acho que seria legal você expor, assim, começar de lá de trás, do que você já viu e trazer alguns medos que você tem com o seu filho. O que você acha? Sim, porque como o autismo ele é um espectro, a gente tem níveis de suporte, então, e muitas coisas que a mídia divulga são casos muito graves, então as pessoas às vezes elas têm medo mesmo, né? Será que o meu filho pode ser agredido? Ou o meu filho pode vivenciar uma situação de ver essa criança numa crise extrema, então, talvez seja melhor que ele se afaste. Essa criança está atrapalhando a sala de aula do meu filho. Essa criança, ela é um problema. Então, para mim, por isso o episódio anterior em que sair do armário com meu filho é muito complicado, porque o medo do meu filho ser olhado, ser rejeitado, por falta de conhecimento da pessoa, de achar, olha, então eu abro que ele é autista e ela fala, se afaste dele. Então, isso gera medo, né? Porque já é uma questão o meu filho ter questões. E aí, a rejeição, mas muitos por conta disso, de não entender do que é muito divulgado, são casos muito extremos. Às vezes as crianças, elas não têm só esse período de crise, elas são crianças também em outros momentos, e elas podem conviver no mesmo ambiente. Sim. Então isso gera em mim a necessidade de falar para vocês sobre isso, que empatia não é dó, não, né, entender um pouco, né, tentar se colocar no lugar dessa mãe, para tentar ter uma questão mais de acolhimento do que de afastamento. De muitas vezes essa mãe, ela tá num lugar, ela está com o filho dela porque ela precisa, no mercado, em algum lugar, essa criança começa a correr, essa criança começa a fugir, mas essa mãe precisa comprar, sei lá, o alface para o almoço. Então, essa visão da pessoa de fora, mesmo que ela não tenha o entendimento, isso é muito importante para a gente. E é por isso que a gente quer trazer isso. Eu acho que esse episódio, não só para mães atípicas, eu acho que assim, pessoas que não têm a convivência com pessoas atípicas,
seria muito importante elas assistirem para ver o que a nossa visão, o que facilita, o que não é legal, porque acontece demais. Sim, porque os nossos filhos, eles são autistas, mas são crianças, estão inseridos na sociedade, e o que a gente espera a gente está, né, escutando profissionais também falarem. A gente não quer que vocês sejam especialistas em autismo, mas que tenham um olhar acolhedor, que você entenda que essa criança ela tem questões, ela tem uma rotina alimentar, às vezes ela tem uma rotina de sono. Então, que forma eu posso ser colaborativo? Que forma eu posso, essa criança, às vezes ela tem crises, de que maneira eu posso me aproximar dessa criança, né? Então, entender o que bons amigos fazem, poucas perguntas e mais acolhimento. Sim, mas eu acho que antes da gente chegar nesse ponto, a gente podia falar de algumas situações. Eu tenho duas, assim, que são bem recentes, que foram casos muito graves até, né? Que hoje em dia está muito em alta. Ai, um aeroporto tem uma sala sensorial. Nossa, nós acolhemos o autismo. E aconteceu de eu passar pelo raio-x com meu filho, eles viram um cordãozinho, a moça falou, pode passar com ele, só segura ele lá na frente. Só que o meu filho tem um cobertorzinho que ele ama de paixão, ele vai abraçadinho e teve que passar pelo raio-x, né? Passar pela cabininha, não com ele, não poderia. E a hora que ele passou lá, ele super desregulou, ele ficou irritado. E na hora que eu passei com meu filho, eu tava com uma calça que eu também, né, eu já usei em outros voos, mas nunca apitou. E ela tem uma argola de metal bem aqui embaixo. E essa calça começou a apitar. E esse menino, eu botei, ele começou, eu coloquei ele no chão, falei, fica aqui, pra moça me examinar. E ele saiu correndo. Nisso, eu tive que sair correndo atrás dele. E a segurança assim, moça, volta, você não pode sair, você não pode entrar, que não sei o quê. E eu tive que gritar, falei, moça, ele é autista, ele vai se perder nos portões. Ele saiu correndo. E olha que bacana. Isso assim, bacana não, né? Isso é péssimo do aeroporto. Uma, não deu treinamento, não ensinaram a ter esse olhar de empatia. Ninguém saiu correndo atrás do meu filho. Então, assim, eu não quero que você olhe, tá, eu autista, eu já sei. Não, o que eu esperava nessa situação? Que um segurança tivesse corrido atrás dele. Ter ajudado. É o mínimo. Porque, na verdade, assim, o que eles estão treinados? Ela não pode passar porque a calça apitou. Mas eles não enxergam o contexto. Não, mas ela tem uma criança que é autista, tá correndo por aí e vai se perder, vai trazer um problemão também para o aeroporto se essa criança se perder, se acontecer, né? alguma coisa, ou qualquer outro problema, né, que essa situação pode trazer. Sim. Então, é a falta do olhar mais amplo, né, desse mínimo conhecimento. Sim. E ao mesmo tempo, a hora que você sai do raio-x, isso foi em Campinas, tem uma porta escrita sala sensorial, os desenhinhos, o símbolo do TEA, a coisa mais linda. E aí a minha filha falou assim, mamãe, vamos lá naquela sala com ele. Antes, né, do acontecido. Aí, não, mas isso foi antes, daí eu preciso explicar. Aí cheguei com ele, voltei para eles me examinarem, né, fazerem a revista, tudo. E uma moça estava sentada lá na frente. Ela falou assim, moça, deixa ele aqui que eu cuido dele. Eu falei, ai, moça, mas se ele sair correndo, não, eu vou atrás dele para você. Olha que legal. Ela foi lá, o que basicamente assim ela fez? Ela viu a situação, ela conseguiu se identificar comigo, ela falou, poxa, essa mãe tá precisando de ajuda, eu vou ajudar ela, porque ela viu que a equipe não estava preparada. Isso não é empatia, Roberta? Muita empatia. Isso é muito legal, isso é a mesma coisa da gente ver, às vezes, uma mãe sozinha amamentando, em pé, né, num lugar onde ela precisaria sentar, e a gente tem um olhar por ela e oferecer para que ela se sente. Então, em todos os contextos, você ter esse olhar empático e poder fazer um mínimo de um gesto para ajudar, resolve tantos problemas, né? Você não questiona, mas o porquê aconteceu, não. Eu só me ofereço para facilitar uma situação. Sim. Eu acho que isso é muito importante. E eu, né, pelas minhas vivências, eu já tenho, né, outras experiências de ver pessoas querendo ajudar, né, em prol de causas do autismo e falando coisas do tipo, nossa, deem graças a Deus que vocês têm filhos normais e ajudem esses daqui.
Então, isso me gera uma situação que eu falo, meu Deus, expor o João a esse olhar de dó, não é isso. Eu não quero essa ajuda, não quero que... lógico, eu dou graças a Deus pelos meus 2 filhos, é muito bom, são experiências diferentes, né? São vivências diferentes. Mas não é isso que eu gostaria. Eu gostaria que a pessoa tivesse um olhar, eu quero te ajudar como eu posso ajudar numa situação de uma criança típica como uma criança típica. Isso é só fazer o exercício da empatia, de se colocar no lugar do outro. Sim, e só para finalizar lá a história do aeroporto, tem uma sala sensorial bem na frente, a hora que você passa do raio-x. Aí, se você chega lá, a minha filha falou, vamos levar o Valentim lá para ele se acalmar? E vamos. Fechada a sala, não tinha um funcionário, tinha um papel grudado com o número de WhatsApp, e caso você precise, para você ligar. Isso já é falta de empatia também. A pessoa só fala, ai, nossa, aqui nós recebemos pessoas com TEA, aceitamos bem. Isso não é aceitar bem uma pessoa com TEA. Isso não me ajudou em nada. O que te ajudou? Então, é esse olhar, é a sociedade. Isso é muito grande, né? A hora que a gente fala sociedade. Mas as pessoas que vão vendo algumas situações, só de falar, pô, essa mãe tá em dificuldade, deixa eu pegar, tentar ajudar ela. Isso eu acho muito bacana. Porque, no caso, parece assim, eu tenho essa sala sensorial só para bater alguma fiscalização, mas não é uma coisa realmente funcional, que precisaria ter alguém ali, uma terapeuta ocupacional, alguém que entenda dessa sala sensorial, e ela teria que estar aberta, porque as crianças se desregulam, né? A mãe não consegue fazer nada, não dá para esperar 10 minutos abrir uma sala. Não, abrir a sala para que a pessoa vá lá e consiga regular o seu filho. E tem tido muitas coisas sobre isso, inclusive em shoppings, que dependendo da quantidade de pessoas que o shopping consegue comportar, então também ter uma sala sensorial, mas a importância de ter alguém que possa conduzir essa sala sensorial, né? Que consiga treinar toda essa equipe para ter esse olhar para a população em geral. Sim, porque é um investimento, mas ele precisa realmente ser usado da maneira adequada. Sim. E então tudo isso que a gente está falando é tudo sobre empatia. Você realmente fazer uso dela, né? Não só para mas a gente pode entrar até no aspecto da questão da inclusão. As crianças elas podem frequentar a escola, mas até que ponto existe uma empatia para realmente receber essas crianças, né? É só uma lei ali, mas até que ponto existe esse movimento para que essas crianças de fato se adequem ao espaço? Mas você sabe, Roberta, que eu tô tendo uma experiência incrível. Inclusive, quando a gente começou com as palestras, começamos com o podcast, teve uma mãe maravilhosa da sala do meu filho, que ela falou assim, Lilian, eu quero que vocês palestrem pra gente, pra nós, mães típicas, porque nós estamos acompanhando o Valentim, o meu filho ficou super feliz, ele quer tentar fazer esse contato com o Valentim, ele chega contando que o Valentim falou alguma coisa nova, que o Valentim fez alguma coisa, que o Valentim fez letrinha, eles chegam felizes. E não foi só essa mãe, acho que foram 2 ou 3. E ela veio, ela falou, não, eu quero saber. E olha que maravilhoso é isso, Roberta, você vê de uma mãe que ela quer que o filho, ela falou assim, eu quero poder explicar para o meu filho, eu não sei exatamente, mas eu quero aprender. O que a gente fala sobre aprender não é necessariamente, nossa, você vai ter que aprender a lidar com mas como podemos incluir o Valentim na vida do meu filho? Como eu posso? O que eu posso fazer para facilitar a vida de vocês? E olha que engraçado, ao mesmo tempo, essa semana, assim, foram muitas boas notícias, né? E eu fui na reunião lá na escola e tem essa questão, né? O amiguinho que mais gosta, para incentivar, para estimular que o Valentim tenha mais contato com essa criança, porque uma criança puxa a outra. Sim. São crianças, afinal, são autistas, mas são crianças. Ter essa socialização, esse desejo de socializar, né? Sim, e aí a coordenadora me falou que teve um amiguinho que levou uma caixinha do pirata, que o Valentim estava falando muito do tesouro do pirata, e ele levou. E eu mandei uma mensagem para essa mãe agradecendo, que eu sei que começa de casa. E a mãe nem sabia. A mãe nem sabia que o filho tinha levado isso para a escola. E, por fim, ela ficou super feliz. A gente conversou um pouquinho. Ela me contou uma outra situação que, quando foi comprar o material escolar,
ter que levar um brinquedo pedagógico, e ele olhou, ele falou assim, eu vou levar esse aqui porque o Valentim gosta dele. Então você vê que essa visão já vem de casa, as crianças já vão sentindo, é na base da conversa, e é assim, é tão pouco, são tão poucos sinais que a gente se sente tão acolhida. Pois é. E eu tive muita sorte nessa turminha, parece que eu tô fazendo propaganda, né? Mas realmente é um agradecimento a essas mães que acolheram tão bem o Valentim e estão tentando trazer ele para a realidade deles, né? Para o filho, porque ele está lá. Então, para socializar. Isso é muito, muito legal, muito bom. Eu também tenho uma boa experiência, principalmente com a escola, com a coordenação. Eles estão fazendo todo o movimento para que realmente a inclusão aconteça de fato. Torcem pelo João, a professora do João se emociona quando fala dele. Isso me deixa, assim, muito feliz. Ela empenhada para que o João participe, para que ele consiga estar de fato dentro da sala de aula aprendendo. Fica muito feliz quando ele interage com algum amigo, as crianças querem cuidar dele, porque ele é uma criança que tem ele ainda toma uma tetê, então ele tem um jeito de beber, então as crianças querem se aproximar, querem dar o tetê dele. Isso é muito fofo, é legal, são pequenas atitudes que a gente fica, as mães, a gente fica muito feliz, porque é o que a gente sempre fala, eles são crianças, né? Eles são crianças e eles, por mais que eles às vezes não demonstrem vontade de estar, né, junto nas brincadeiras, mas é importante para eles, né? É importante um mínimo de aproximação, um mínimo de carinho do outro, é importante para eles. Então, é o que a gente pede. Então, que essa dó é inerente, é normal, porque a gente já passou por situações em que você olha uma criança em alguma situação e você sente, sim, uma compaixão, uma pena, isso acontece mesmo, mas tirar esse sentimento de lado e tentar ser proativo, porque a gente sempre ganha quando a gente convive com o que é diferente, a gente sempre ganha, a gente se torna pessoas melhores. E olhando ainda a composição da população hoje em dia, Roberta, quantos diagnósticos que tem aí? A gente está vendo um aumento do TEA, aumento do TDAH, aumento do TOD. Não estou falando assim, eu não sou da área, né? Posso estar, mas a gente sabe disso e a gente está tentando, de fato. E é aquela coisa assim, essa criança pode ser um problema? Não sei. Será que o problema é a criança ou somos nós que, de repente, estamos causando alguma coisa para ela? A expectativa, porque hoje a expectativa da criança padrão, isso se perdeu, porque hoje já se entende que, né, temos muitas... O cérebro é neurodivergente, então nós temos crianças com cada um na sua capacidade, cada um com mais especificidade em uma coisa ou outra, né? Já sabe isso, a importância das crianças se movimentarem, que um monte de coisa se descobriu ao longo do tempo. Então, essa expectativa de crianças padrão, isso já caiu por terra e as escolas estão tentando absorver isso, que não é fácil, porque é um ambiente coletivo, né? E precisa ter uma linha a ser seguida, mas eu acho que quanto mais eu vou tendo um mínimo de conhecimento, um mínimo de empatia, as coisas começam a caminhar melhor. E observar os benefícios dessa troca, né? Então, baixar as expectativas e saber reconhecer o que há de melhor em cada um. E para quem tem dificuldade, às vezes, entender o que é se colocar no lugar do outro, porque é muito difícil. É um conceito lindo, mas é muito difícil. Eu diria que é um olhar com carinho. Sim, é um olhar com carinho, com certeza. Com carinho, com cuidado. É um olhar, pensar em, poxa, não preciso resolver o problema dela, mas eu também não vou atrapalhar ficar olhando. Se eu não consigo, se eu não sei como colaborar, não vou ficar encarando. E vou ter isso me pega muito, desculpa, mas isso me pega muito, porque eu já quase fui tirar a satisfação com pessoas que ficaram encarando eu e minha família. Sim, e eu tento de tudo para que esse momento não aconteça. Eu tiro o João, eu uso técnica de manejo para que eu não veja aquele olhar, porque é muito difícil para a gente lidar. Mas é desgastante. Demais, demais. Você tá num parquinho
e você tá sempre em alerta, se alguém vai conversar com ele, ele não vai responder, será que vão achar que ele é mal educado? Então aí eu tenho que falar, olha, ele é autista, aí vai todo mundo se afastar, ou ele vai no brinquedo, alguém vai pedir licença, ele não consegue dar licença, porque ele não entende esse conceito ainda, e a pessoa vai achar ruim, então a gente é sempre um estado de alerta. De alerta, de cuidado, de fazer eles não sofrerem E tudo isso porque o que a gente pede é assim, compreensão, né? Compreensão para que a empatia aconteça. Né? Não se aproxime, não chegue perto, não. Se aproxime, mas entenda que o autismo ele é essa condição e que muitas vezes ele não é mal educado, ele só não consegue responder num primeiro momento, ele precisa de um maior tempo para se ambientar naquele lugar, nem sempre ele vai querer brincar das mesmas coisas, mas ele está ali e a gente sentir que está tudo bem a gente estar ali é muito legal, é muito gostoso. É bom, realmente é bom e é o que a gente espera. No fim, o que a gente quer é uma vida feliz, uma vida boa para os nossos filhos, uma vida independente. Porém, a gente só vai conseguir essa independência se a gente for plantando essa sementinha por onde a gente for. Sim, né, Roberta? Com certeza. E eu acredito que o mundo, sim, precisa mudar. Eu não estou dizendo que é uma mudança drástica, mas eu acho que se a gente conseguir alcançar com esse episódio o mínimo de pessoas possível, o máximo de pessoas possíveis que têm contato com os nossos filhos, que têm contato com pessoas típicas, a gente já está fazendo uma mudança no mundo, sem querer ser arrogante, mas eu acho que é esse tipo de mudança que a gente precisa. É essa sementinha, a pessoa parar e falar assim, opa, deixa eu ver. Nossa, o que será que está acontecendo? Essa criança não está jogada no chão no mercado pedindo brócolis igual o menininho do vídeo. Mas aquele lá foi a birra mesmo. Assim, a criança não está se jogando porque é birra. Para de olhar, para de julgar essa mãe. Vamos diminuir, vamos baixar a expectativa. Sim, eu se aproximar e perguntar, posso te ajudar de alguma maneira? Posso te ajudar? Eu sei que a maioria das pessoas tem as coisas para fazer, às vezes tem horário, mas tentar entender que a pessoa, todo mundo passa por problemas, passa por dificuldades, e você olhar com julgamento, ou às vezes olhar com pena e se afastar, né? Isso transparece e isso não ajuda. Isso deixa a pessoa com menos vontade de expor o filho, de sair de casa com esse filho, que é tão importante para eles. Contato com o meio ambiente, troca com o outro, essa é a base do desenvolvimento do autismo, é forçar com que eles saiam, que eles troquem com os outros, que eles observem as outras pessoas, e esses olhares fazem a gente ter vontade de não, eu não quero, eu não vou sair com ele. Então, isso atrapalha, inclusive, o desenvolvimento deles. Sim, e ao mesmo tempo o olhar de empatia vem de nós mães, foi uma coisa que a gente conversou. A empatia começa dentro da gente olhar para o nosso filho e ver alguma coisa não tá legal. O que eu tô fazendo que poderia... A gente conversou sobre danças em escola, nós conversamos sobre a festa junina, que é um local muito barulhento, falamos sobre o abafador, e eu já falei que o Valentim nunca, até então, não precisou, mas pensei, será que eu compro para ele colocar? Talvez eu compre. Mas e se ele não quiser dançar? Eu vou colocar ele lá naquele palco? Não vou. Qual o motivo? Sim. Então, a gente faz os movimentos, a gente tenta. Pode ser que não aconteça, né? Sim. Então, saber dosar tudo isso com um olhar empático, né? Para os nossos filhos, os professores, a escola. É muito legal que a escola ofereça. Que a escola fala, olha, é legal se participar, a gente quer que eles, né, estejam ali. Até o ponto que essa experiência seja interessante. Converse com os pais, veja o que vai ser legal e deixe em aberto, porque a gente nunca sabe. De repente teve alguma coisinha naquele dia que aconteceu de diferente, que eles se desregulam por completo e acaba com o dia. Sim, mas ele estar ali na festinha tem que ser celebrado. É legal, ele faz parte da classe, ele está ali no grupo, e o que a gente espera é que as pessoas também fiquem felizes de alguma maneira, né? Que o nosso filho também está ali, tá fazendo parte, né? Não quer atrapalhar ninguém, né? Só quer também estar inserido. Sim. E todas essas mensagens de carinho que a gente tem recebido por aqui, Sim. Isso é empatia, gente. A gente está muito feliz com a repercussão aqui do podcast. A Roberta chora, eu vou chorar também.
A gente está muito contente com vocês, fazendo as perguntas, se interessando, porque eu acho que, independente se você tem ou não um filho atípico, é importante que vocês se interessem, né? Um pouquinho, porque não para o seu filho que é típico, ele vai ser uma pessoa melhor, com certeza, entendendo o diferente, aceitando, respeitando, porque isso leva para tudo na vida, né? A gente carrega isso para tudo. E até teve, né, Lilian, eu vou colocar rapidinho uma questão polêmica do Marcos Mion, falando que se ele pudesse reverter o autismo do filho, ele não faria isso. E isso repercutiu muito mal. Eu entendo o ponto dele, que realmente ter um filho com questões faz a gente ser melhor, transforma a gente por dentro, a gente passa a ter um olhar melhor para a vida, para os outros, mas não deixa de ser muito custoso, exige muito da gente. Então eu não usaria essa fala do Marcos Mion, não sei, não sou categórica nisso de jeito nenhum, mas com certeza modifica, me faz ser uma pessoa melhor, com certeza. Então, eu acho que é a gente sempre olhar a vida por vários ângulos, né? E tá aqui para evoluir. Sim, e eu, com relação a ser uma pessoa melhor, eu digo até com relação ao aprendizado, Roberta. Eu tenho muitas trocas técnicas com a Roberta, como eu sou uma pessoa, eu sou administradora de empresas, mas eu tenho muita troca, eu estou indo atrás de conhecimento. Não é para aplicar, mas é conhecimento mesmo. Que ajuda, norteia. Sim, norteia, exatamente. E eu acho que são muito ricas essas trocas. Então, a gente quer também se colocar à disposição. Dúvidas, não é só quando a gente abre a caixinha, por favor, interajam com a gente. A gente está lá, estamos sempre respondendo algum comentário, alguma coisa. E a gente quer muito essa troca, porque o podcast ele é feito para isso, para a gente ter uma troca, para a gente explicar as dúvidas e trazer e transformar a vida dos nossos filhos, a experiência dos nossos filhos nesse mundo, deixar melhor. E com que vocês colaborando também, vocês colaborando com a gente nesse processo. Sim. Porque empatia não é dó. Assim a gente finaliza o nosso terceiro episódio. Esperamos de verdade ter conseguido acalmar um pouquinho o coração de vocês. A gente sabe que o caminho é longo, às vezes tortuoso, mas ele não é impossível. Se você chegou até aqui com a gente, obrigada por estar desse lado. E se você está buscando mais conhecimento para melhorar a qualidade de vida do seu filho, saiba que você é uma excelente mãe e está no caminho certo. E se você conhece alguma mãe ou família que precise ouvir isso, compartilhe esse episódio, o nosso Instagram ou os nossos canais. Até o próximo episódio.